Jesus pergunta para eles: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada. Se calhar, uma das coisas que eu queria tocar muito nesse ponto é o capítulo no qual nós lemos. Outro grupo que não cria, que duvidavam dele, os próprios familiares de Jesus. Para você ver. Os próprios irmãos de carne de Jesus Cristo. Certo momento, as escrituras lá falando assim, quando Jesus estava ensinando de manhã até de tarde, estava ali ensinando. A Bíblia diz que os irmãos dele vinham, se você ler o livro de Marcos, ela fala assim que vinham para prender a Jesus, para levá-lo à força. Prender significa isso. Vieram levá-lo à força, porque eles diziam assim: ele está fora de si. Ele está fora de si. Ele não está batendo bem. O que isso significa? Primeiro, que não era simplesmente só o mundo que estava a pensar que Jesus estava fora de si, era louco, era maluco. Mas os seus próprios irmãos, seus próprios familiares diziam assim que o Jesus, ele está fora de si. Perdoa, né? Tipo, basicamente essa lhe perdoam. Ele está fora de si. Lhe perdoam, ele não está batendo bem ultimamente. Eles vinham prendê-lo, queriam levá-lo à força para casa. E levaram mesmo. Vamos em casa. Não está a comer. Não está a pregar. O que você vai pensar? É o livro do Tesouro da Fé. Vai encontrar muito desse historial. Uma das mulheres quase que enlouqueceu. Porque o marido só queria pregar o evangelho, queria tanto ficar na rua, anunciar Cristo, anunciar Deus. A mulher quase que enlouqueceu. Só parou de dizer que enlouqueceu. Porque estava fora de si, pensando que esse camarada vai ficar maluco. E esse texto que nós lemos, vocês podem notando também a dúvida. A dúvida. Imagina os próprios irmãos duvidarem se Jesus mesmo é o Messias ou não. Não os de fora, os próprios irmãos de carne. Tem ele a dúvida se Jesus é mesmo o Messias. Você vê que nos 12 discípulos, nenhum dos seus irmãos era discípulo dele, de carne. Seus irmãos creram em Cristo. A confiança dele cresceu de uma forma tão grande depois da morte e ressurreição de Cristo. Aí é como as coisas começaram a se equilibrar. Quando deram conta, afinal de contas, esse mesmo é o Filho de Deus. Esse mesmo. Mano, você consegue notar alguma coisa tão grande? Era uma festa, uma das festas da Judeia, ou de Israel. Essa festa de tabernáculo era lembrança dos tempos que os seus antepassados passaram vivendo em cabanas, quando eles estavam saindo do Egito para a terra prometida, ou Israel. Então Deus deu essa ordem que vocês também devem passar a viver em uma das festas, ou seja, viver em cabana ou em tabernáculo, assim podemos até dizer. Devia ser simplesmente para se lembrarem que vocês foram peregrinos, que vocês viveram de tenda para tenda, até onde chegar ali. Então eles iam sempre diretamente em Judeia, lá onde estava o templo, em Jerusalém, onde se passava esta festa. E ainda dentro dessa festa, os seus irmãos queriam entregar Jesus. Queriam mesmo que Jesus fosse preso. Você veja como é que eles falam. Que por que você estás aqui? Vai lá na festa. Porque eles pensavam que Jesus Cristo queria aparecer. O que acontece conosco? Ele queria aparecer. Ele queria ser famoso. Eles não estavam a entender verdadeiramente o que Jesus queria. Ele queria ser famoso. Ele tem um projeto. Quer ser um grande homem, famoso. É o que os discípulos, é o que os seus irmãos estavam tentando dizer. Escuta o que ele falou. Falou assim. Versículo 4. Porque não há ninguém que procura ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Quer dizer, se você quer ser famoso, se você quer que o mundo te conheça, vai lá, se apresenta. Porque se você ficar em oculto, não vai ser famoso. Vai lá na festa,
Na festa vai ter muita gente. Na festa vai estar muito cheio. Então vai lá, se apresenta. Você vai notar que você vai ficar muito famoso. Ou seja, os irmãos estavam saturados, estavam aborrecidos com Jesus Cristo. Estavam aborrecidos com muitos ensinos que Jesus estava a passar. Eles achavam que Jesus estava lhes trazer problema. Eles achavam que Jesus, e certamente os próprios fariseus, ou os próprios religiosos, eles diziam assim, nós conhecemos a sua mãe e o seu pai, nós conhecemos os seus irmãos, estão entre nós. Quer dizer que ele podia dizer, olha, o perturbador está aqui, nós conhecemos. Aquele que está a perturbar a nação. Aquele que está a tentar contrariar a lei. Aquele que está a tentar contrariar os mandamentos. O herege está aqui. E os irmãos estão aqui. Então seria uma má reputação para a família. Não é uma boa reputação. A boa reputação se calhar Jesus ser um sacerdote do templo. A boa reputação se calhar Jesus ser um escriba do templo. A boa reputação, se calhar Jesus Cristo ter um nome entre os escribas, entre os sacerdotes. Se abraçar com os sacerdotes. Só que não é isso que estava acontecendo, queridos. Não é isso. Você veja uma outra coisa que estava acontecendo nesse texto, nesse capítulo. Jesus Cristo estava aí contra. Estava aí um à esquerda e outro à direita. Jesus não estava a concordar com o sistema religioso daquela época. Jesus não estava de acordo com tudo que estava se ensinando naquela época. E Jesus não tinha um grupo para poder se enquadrar. Aos saduceus não podia se enquadrar. Aos fariseus não podia. Aos zelotes não podia. Nem aos essênios. Nem qualquer outro grupinho que estava lá não podia. Então Jesus Cristo, ele tinha que pegar os pescadores, os cobradores de impostos. Ele tinha que pegar muitas outras pessoas para começar alguma coisa. Para estabelecer a sua igreja. Ele mesmo disse, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele estava levantando um grupo, doutrinando-lhes, ensinando-lhes a levantar algo maior. Então o que Jesus estava a tentar dizer, queridos? Primeiro, Jesus sabia que o que eles queriam, até os próprios irmãos de Jesus queriam que Jesus Cristo morresse. E isso Jesus Cristo, se calhar não era necessário ele ser Deus, mas humanamente falando, ele poderia já discernir isso rápido. Quando alguém quer te matar, você dá conta, você não precisa ser Deus. Quando você queres que tem um momento que nós presumimos alguma coisa só olhando no futuro, olhando rapidamente, só por cada linguagem que estamos a ouvir. Jesus presumiu já tudo diretamente. Veja o versículo 5, quando Jesus falou. Ele fala assim, a versão fala assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Versículo 6. Disse-lhe, pois Jesus, ainda não é chegado ao meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Meus irmãos, essa palavra ainda não é chegada ao meu tempo estava a se referir ao momento da sua morte. Ainda não é chegado ao momento da minha morte. Ainda não é o momento de eu morrer. Porque os irmãos dele que estavam a tentar dizer, tentar entregar mesmo Jesus. É o que os irmãos de Sansão, a família de Sansão fez com ele. Pegaram Sansão, lhe amarraram. Está nos trazendo muita confusão. Está aqui, lhe levam. Não vamos te matar. Já que vou fazer confusão com esse povo, com essa nação, então está aqui, lhe levam. Então basicamente, veja só, Jesus sabia que lá estavam procurando para lhe matar. Eles sabiam, os irmãos também sabiam. Mas mesmo assim, então ele dá mais ideia que vai lá. E não vai num culto, vai em público. Para que todo mundo te veja. Para que todo mundo saiba, note a tua presença. Para que todo mundo se aperceba que você está aqui. O que isso significa? Você quer que um outro morra. Porque a ideia seria, olha, né, Jesus, olha, eu acho que ultimamente as coisas aqui não estão nada bem. Melhor que você fique aqui, né? Já sabemos que lá querem te matar. Se calhar seria essa aqui. Conselho do irmão. Mas já merece teu irmão a te aconselhar. Lá não te procurar para te matar. E dá te aconselhar, mas que vai lá. Mas não se aprender o culto. Vai lá de uma forma pública. Mano, é algo terrível. A gente deu conta. Disse, olha, o meu tempo ainda não chegou. Mas o vosso tempo sempre está próximo. Sempre chegou. Por quê? O que eu estava explicando nesse contexto? Primeiro, que Jesus Cristo, sendo Ele Deus, Ele sabia o momento e a hora
que ele podia morrer, sabia do tempo dele. Mas os seus irmãos, sendo homens, eles não sabiam o tempo da morte deles. Eles não, tipo, do jeito que nós somos. Nenhum de nós, ou seja, o nosso tempo sempre está presente da nossa morte. Nós não sabemos qual é a hora de nós irmos embora. Qual é a hora de nós subirmos. Não sabemos. Nosso tempo vosso tempo sempre está pronto. Vosso tempo sempre está pronto. Vocês não sabem o momento da vossa morte, mas eu sei.